No nosso culto da manhã, eu tenho elaborado uma série de mensagens sobre Apocalipse, um dos livros talvez mais comentados e mais conhecidos da Palavra de Deus. E estamos, então, no capítulo 13 de Apocalipse, onde o assunto cerne do texto é a besta e o anticristo, né? E é um texto muito, muito interessante, que é um pouco complicadinho, principalmente para nós que estamos lendo 2000 anos depois que ele foi escrito. É fora do nosso contexto, é fora da nossa leitura diária, mas é um texto que, bem entendido, fala muito aos nossos corações. Eu queria que você, com o seu coração, pedisse a Deus que falasse com você através da sua palavra. Amém? Vamos ler então Apocalipse capítulo 13, e eu vou pedir licença para os irmãos para lermos todo o capítulo, são 18 versículos. E vamos ler e logo em seguida vamos falar com o nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leão, a leopardo, com os pés... semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adorando o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, ora esse número é 666. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a entender, Deus, toda essa complexidade de símbolos, de números, de bestas, de dragões. Nos ajuda, Deus, a transmitir, a entender, a compreender o que a Tua palavra de fato fala para a gente no nosso tempo, na nossa compreensão, na nossa cosmovisão. Deus, fala com a gente, por favor, essa manhã, que o Teu nome seja glorificado à exposição da Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Primeira coisa que eu preciso falar para você, calma. Não é
Na verdade né? Um dragão com um monte de cabeça, né? Mas a ideia não é tão complexo como parece ser. No capítulo anterior, no capítulo 12, nós vamos ouvir uma coisa muito importante. Uma profecia de uma mulher que daria à luz a um filho. E que um dragão, inimigo de Deus, tentaria devorar esse filho, tentaria destruir esse filho, e ele perseguiria aqueles que seguissem esse filho. E que Deus, de alguma forma, agiu e impediu que o dragão vencesse ou matasse essa criança que iria nascer, e que os anjos de Deus lutaram contra esse dragão e venceram esse dragão. O texto continua, então, no capítulo 13, dizendo que esse dragão faz surgir do mar uma besta. E esta besta, esse ser, ele tem uma característica que, se a gente for desenhar ou imaginar, é meio complexa, né? Ele tem, quero ler de novo aqui, ele era como um leopardo, os pés eram como o de urso e a sua boca era como de leão. Ele recebe poder e ele tem 10 chifres, 7 cabeças e diademas sobre essas cabeças. Então, se a gente fala, gente, que coisa complexa isso. Já primeiro eu tenho que imaginar um dragão tipo Game of Thrones, que sai e luta contra os anjos de Deus. Agora eu tenho que imaginar uma besta que tem não sei quantas cabeças, 10 chifres, diademas em cima da cabeça. Mas eu preciso lembrar para vocês que as figuras que estão sendo colocadas aqui são figuras ilustrativas, para a gente entender o que ele está querendo dizer. Ou seja, cabeça, chifre, tem uma função, é um símbolo de algo. Chifre representa poder, cabeça representa governo. Então, o que ele está dizendo aqui é que saiu do mar, que representa aquilo que luta ou que milita contra Deus, aquilo que gera caos. Saiu do caos um governo. E esse governo, se a gente for em Daniel, que cita esses animais, ele representa a unificação de um governo, a unificação de um grupo, onde eles têm muito poder, eles têm 10 chifres. E esse grupo, esse governo, ele blasfema, ele milita, ele luta contra Deus. Então, se a gente pudesse agora trazer para os nossos dias, basicamente, o que o evangelista João está dizendo no livro de Apocalipse, é que depois da vitória de Deus sobre o dragão unifica o mundo em um governo, e esse governo milita, ele luta contra as coisas de Deus, contra o povo de Deus. E que esse governo, por mais que ele tenha sido ferido de morte, ele consegue sobreviver, e ele se torna ainda mais forte, mais operante e mais poderoso do que nós imaginaríamos. Basicamente, o que o texto está dizendo aqui é que existe uma luta, existe uma resistência real contra tudo aquilo que se expressa como de Deus. E eu acho que você já deve ter percebido isso na nossa realidade, sim ou não? Cada dia mais é mais nítido e mais evidente que existe uma resistência a qualquer coisa que alguns chamariam de tradicionalismo, ou qualquer coisa que alguns chamariam de religião cristã, a qualquer coisa que diz que você precisa ou deve ter um Deus, um Senhor da sua vida. E aí eu queria te chamar a atenção ao que o texto está dizendo sobre essa realidade. Observem, a besta recebe do dragão o poder e a autoridade para fazer coisas extraordinárias. E o que no final isso gera? Isso gera uma, entre aspas, nova religião. Uma nova linha de adoração, uma nova linha de devoção, uma nova linha de pessoas seguindo a algo. E a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo, é que a Bíblia ela deixa isso claro. Você sempre estará sujeito a alguma coisa. Você sempre estará
adorando alguma coisa. Você sempre estará prestando culto a alguma coisa. Ou você estará prestando culto ao Deus, Senhor de tudo, que o texto afirma ser. Ou você está prestando culto e adorando a qualquer outra coisa que não seja esse Deus. Então veja, a besta se levanta, e a besta não se levanta dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não viva desse jeito, ou viva dessa forma. O texto se levanta dizendo que vai vir um grupo, uma nação, um povo poderoso o suficiente, que vai convidar você a prestar culto e adorar aquilo que não é Deus. E é muito interessante, eu que trabalhei com dependência química, com moradores de rua, é muito interessante observar, e hoje trabalho com igreja, com pessoas, que isso é uma realidade intrínseca no ser humano. O ser humano sempre está a serviço de alguma coisa. Ele sempre está refém de alguma realidade. Quando eu trabalhava na rua, um morador de rua, gente, tem um nível de liberdade que nenhum de nós temos, tá? Se o morador de rua quiser andar pelado, ele anda pelado. Sim ou não? Sim. Se ele quiser dormir 1h da tarde, não sei se você está aposentado igual o Fernando, que pode falar, pastor, mas eu também posso, se eu quiser. Mas ele pode. Se ele quiser beber até cair, ele pode. Se ele quiser usar cocaína, ele pode. Se ele quiser usar crack, ele pode. Se ele quiser estuprar uma moça que mora na rua, ele pode. Ele pode quase tudo. O que muitas vezes poucos deles percebem é que o que ele não pode é muitas vezes conseguir sair da rua. Muitas vezes no Amai Servir, que é o projeto que eu trabalhava, você vê um homem que está sendo consumido pelas escolhas que ele está fazendo. E você fala assim, meu irmão, eu consigo um lugar para você dormir, eu consigo um lugar para você tomar banho, eu consigo te dar roupas cheirosas e limpas. E ele vira para você e fala assim, pastor, eu quero, eu só não consigo. É o que eu mais quero, isso aqui está me matando, pastor, mas eu não consigo sair. Mas você não consegue sair do quê? Eu não sei. Eu não consigo sair, talvez, do álcool, eu não consigo sair, talvez, das drogas, mas eu sei que isso é melhor para mim, mas eu não consigo sair dessa realidade que eu estou vivendo. E quando você chega agora para um homem bem-sucedido, com uma família linda, que todos os padrões de sucesso foram atingidos em suas escolhas e ações, e você fala com ele sobre um assunto simples, cara, dedica mais tempo à sua esposa. Dedica mais tempo ao seu filho. Porque tudo isso que você está construindo, que é lindo, vai por água abaixo se você não entender que isso precisa. Ele vai dizer, eu não consigo. Eu falo para mim mesmo, eu vou passar mais tempo com os meus filhos. E o meu telefone toca. E o meu sócio precisa que eu vá lá, senão eu vou perder. E eu largo o que eu estou falando, eu deixo a minha promessa de lado e vou resolver esse problema, por amor aos meus filhos. Então, o que me choca quando eu olho para esse texto, irmãos, é que esses dois grandes lados que a Bíblia anunciam, afirmam, nos convidam à mesma coisa. Um lado diz, sirva e se entregue a Deus, viva a liberdade que esse Deus te convida. E o outro diga, não, liberdade não é adorar esse Deus. Liberdade, na verdade, é você fazer o que você bem entende, do jeito que você bem entende, quando você bem entende. Mas quando eu olho para a realidade do dia a dia, eu percebo que esse discurso é um discurso que nos aprisiona nele mesmo. Tem um filme muito mentiroso, né? Qual é o nome desse cara que fez o Top Gun mesmo? O Tom Cruise, que é a última bala, alguma coisa assim. Onde ele é um cara bambambam do exército, aposentado e tal. E é um cara que se destaca de tudo, porque ele não mora em lugar nenhum, ele não tem carro, ele não tem várias roupas.
E esse personagem, que é um pouco distante da realidade do filme, ele está diante de uma advogada que está em crise com essa forma de vida dele. E ela fala assim, cara, por que você é assim? Aí ele falou assim, porque eu dediquei minha vida inteira para que as pessoas tivessem direito à liberdade. E ele está no escritório dela, né? Já está à noite, já está muito tarde. E aí ele fala assim, e eu fiquei a minha vida toda lutando lá fora para que o meu povo, o povo americano, fosse liberto, livre. E hoje eu chego aqui, eu olho esse povo que eu lutei a vida inteira para que eles tenham liberdade, e eu vejo eles aprisionados em suas contas, aprisionados em suas depressões, aprisionados em seus medos. Então eu resolvi viver de uma forma livre, de não estar aprisionado a essas questões. E muita gente resolve viver uma vida livre. Livre no sentido desse tipo de prisão. Mas que quando olhamos para o que, no final, o outro lado nos convida a pensar, ele simplesmente nos convida a ser aprisionados a outra realidade. Conversando com um dos meus melhores amigos, o Felipe, um amigo muito querido que nunca foi à igreja ou ao evangelho, nunca se dobrou ao evangelho. Ele estava um pouco em crise porque ele começou a perceber que aquilo que trazia alegria e prazer para a vida dele, com o tempo logo deixava de trazer alegria e prazer. E você já deve ter sentido isso quando você comprou um carro novo. Quando você comprou uma casa nova. Quando você compra um carro novo, isso é muito comum, né? O homem cai no buraco, parece que tomou uma facada no coração. Né? E aí, daqui a 3 meses, essa facada deixa de existir. E daqui a 6 meses, a marca do carro que você comprou lança um modelo mais novo que o seu. E aí você começa a fazer comparações, mas o modelo antigo é mais bonito. E aí, depois de 1 ano, eles lançam um outro modelo de carro, mais bonito que o seu. E aí você começa a querer aquele novo modelo. Quem tem iPhone? Quem nunca viu uma propaganda do novo iPhone e aquele iPhone que te atende, que faz tudo o que você gostaria que ele fizesse, perde o brilho dele? Porque, por algum motivo, alguém teve a brilhante ideia de fazer algo mais novo, mais legal, mais moderno que o seu. Percebe? Essa realidade, Jesus vai nos confrontar com ela. E ele vai dizer o seguinte, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Um pouco mais à frente, no 36, ele fala assim, vocês serão verdadeiramente livres se o Filho vos libertar. E ele está falando isso para pessoas que não eram escravas de ninguém. Isso deixa eles em crise. Ele fala assim, mas espera aí, eu nunca fui escravo. Pai, em Colossenses 2,16, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa por causa de comida e de bebida, ou de dias de festas, ou de lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu falei, pai, se a Bíblia está falando que eu não devo ser julgado pelo que eu comi, pelo que eu bebi, por que tanta pessoa foi excluída na nossa igreja porque foi pega bebendo? E aí meu pai é um cara muito centrado, muito tranquilo. Ele olhou assim dentro do meu olho e falou assim, não sei. Pastor, você está falando que eu devo beber, que eu posso beber, que não tem problema. Eu estou falando o seguinte, que qualquer coisa na sua vida, na minha vida, que assuma a frente do seu relacionamento com Deus, não vem de Deus. Seja ela a religião. Seja ela a sua compreensão de culto a Deus. Se a sua prestação de culto a Deus anula o seu relacionamento com Deus, como os fariseus que mataram Jesus, que tinham toda uma ordem de culto, todo um processo a ser feito, oravam 3 vezes ao dia, davam os dízimos, faziam esmolas, oravam em público com os braços estendidos, e Jesus fala assim, orou à toa. Não serve.
Seu coração não me conhece. Não me conhece, eu não o conheço. Mas Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome expulsamos, expelimos demônios, em Teu nome saímos anunciando o mundo afora o Teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Você consegue ser sincero o suficiente em perguntar se você realmente faz o que você gostaria de fazer? Porque se eu for com você em Romanos, capítulo 7, você vai ver uma coisa, uma triste realidade, a realidade de Paulo, que é a sua, que é a minha muitas vezes, dizendo, o bem que eu queria fazer, este eu não faço. O mal que eu não queria fazer, este eu faço. Paulo vai encerrar esse discurso dizendo, maldito homem que sou, quem me livrará deste corpo que me aprisiona à morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Percebe? Sabe o que Paulo está dizendo? Você vai servir a um Senhor. Você sempre estará servindo a um Senhor. Ou você estará servindo ao dragão, ou você está servindo ao cordeiro. Mas você vai estar servindo a alguém. O que está no pacote do dragão? Os seus prazeres, as suas vontades, os seus achismos, as suas próprias convicções, que logo se tornam pó diante da realidade da vida. As suas próprias prepotências. Paulo vai dizer em Romanos 1, que na caminhada, sabendo que Deus é real, sabendo que Ele é Deus, o ser humano se recusa a adorar como Deus. Antes faz para si deuses, a sua imagem, conforme a sua semelhança, que parecem com répteis, com animais, e se prostram diante desse Deus. Já parou para pensar que toda compreensão, ou toda criação de uma nova religião, é algo que faz com a sua religião aquilo que você acha ideal? Quando você pega a Bíblia e você lê a Bíblia, ontem eu tive uma visita lá em casa e a visita saiu 4 horas da manhã. De hoje, no caso, né? Então, e o assunto foi quase todos em relação ao texto bíblico. E aí a gente foi percebendo que quando a gente fala de religião, a gente fala muitas vezes de questões, por mais séria que seja a sua igreja, por mais séria que seja o seu pastor, questões que contradizem o texto. Um estilo de vida que contradiz o texto. Que contradiz sua forma que o texto convida você a viver. Porque nós não aceitamos, por exemplo, alguns tipos de pecado, que a Bíblia condena, é verdade. Mas nós lidamos super bem com outros tipos, que a Bíblia também condena. Sim ou não? Você consegue lidar e viver bem com alguém que, às vezes, faz uma fofoca? Sim ou não? Você consegue lidar bem, viver bem com alguém que, às vezes, deixa de falar a verdade? Foge da verdade? Sim ou não? E alguém que é iracundo, alguém que se ira facilmente. Você consegue lidar bem com essa pessoa, perto de você? E alguém que tem relação sexual com a pessoa do mesmo sexo, você consegue lidar bem dentro da sua igreja com você? Amém. Por que eu estou vendo um monte de gente que falta com a verdade, que às vezes faz uma fofoca, e eu não estou vendo tantas pessoas que têm relação com pessoas do mesmo sexo? Percebe a problemática que a gente entra? Nós escolhemos um pecado. Por mais que, quando você vai ler Provérbios, por exemplo, você vai ver que tem 6 coisas que Deus odeia e 7 que Ele abomina. E que esse pecado que a igreja do século XXI escolheu não aceitar, não está lá. Mas vários pecados que foram citados aqui estão. Por exemplo, pés que se apressam para fazer o mal. Boca que fala contra o seu irmão. Língua mentirosa. São 3 dos pecados que Deus abomina, que Deus odeia. E talvez sejam os pecados que nós mais vemos dentro de uma igreja.
E nós lidamos bem com isso. Qual é o problema disso? O problema é que isso contradiz o nosso princípio de que o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a criação do mundo, morreu por todos os pecadores. Então o que nós precisamos começar a entender é que não importa o quanto que o discurso possa parecer conveniente, não importa quantos milagres possam parecer interessantes, extraordinários, nós não podemos ser direcionados pelos discursos aparentes e pelos milagres extraordinários que a gente acabou de ver. Gente, o texto está dizendo que a besta tem poder para fazer descer fogo do céu. E que um líder desse grupo foi ferido de morte, mas ele sobreviveu. E que a outra besta, ela se parece com o cordeiro, mas quando ela abre a boca, a voz, na verdade, é de dragão. Eu acho que é muito mais fácil a gente entender que existem mais perigos nos discursos, nas propostas, do que a gente imagina. Porque eles são, de fato, muito parecidos. A ponto do texto deixar claro que Satanás se faz de anjo de luz, para, se possível, enganar até os eleitos, os escolhidos. O que eu estou querendo trazer para nós essa manhã é que nós, como igreja, pautados em Apocalipse capítulo 3, precisamos estar muito mais atentos e olhar com muito mais atenção nas marcas que temos em nós, para entendermos com mais clareza se a nossa marca são marcas que definem de fato quem é o nosso Senhor. Estou cansadíssimo de ver discursos que são aparentemente muito bonitos, mas negam o seu Senhor. Estou cansado de ver jovens que foram criados dentro da igreja, criados ouvindo Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, e saem das suas escolas, saem do cuidado dos seus pais e são inseridos numa faculdade. E o discurso que Deus te ama pode até às vezes ficar ali, mas eles se tornam incapazes de amar alguém que não pensa como ele, ou que não pensa, não concorda e não vive de acordo com o que ele pensa. Eu estou exaurido, cansado de ver igrejas inteiras que parecem estar adoecidos pela internet, quase mandando à morte aqueles que votam em um partido A, B ou C. Eu estou cansado de ver discursos de ódio sendo utilizados para defender pautas. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você e para mim. Se você não está sendo direcionado pelo Cordeiro, não importa a pauta que você está seguindo, você está sendo direcionado pelo dragão. Se o seu discurso não é um discurso pautado naquilo que o seu Cristo te convidou a viver e a fazer, está errado. Não existe um terceiro grupo. O grupo em cima do muro, não existe ele. Então, ou nós como igreja passamos a assumir a nossa identidade. Qual é a nossa identidade, gente? Hã? Não é tão difícil essa pergunta. Qual é a nossa identidade? É Cristo. Eu e você somos seguidores do Cristo. Eu e você afirmamos e anunciamos a palavra do Cristo. Eu e você reagimos como Cristo nos convidou a reagir. E qualquer coisa que te afaste desta realidade é perigosa. Então você pode ter muitos motivos para justificar por que você não ama o seu inimigo. Você pode ter muitos motivos para explicar o porquê você não oferece a segunda face. Você pode ter muitos motivos para explicar
o porquê você se deita a esse pecado que você continua deitando. Mas o fato é que nós somos convidados, e somos convidados, não obrigados, somos convidados a seguir o Cristo, o Cordeiro de Deus. E não dá mais, eu acho que nós não temos mais tempo para isso, de não seguir exatamente aquilo que Ele nos convida a seguir. Pastor, mas a gente não é livre? Exatamente, é uma pseudo-liberdade, tá? De ambos os lados. Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade, vocês foram literalmente comprados para a liberdade, mas Ele mesmo se intitula doulos do Cristo, escravo de Cristo. Você é convidado a viver uma liberdade, para você pegar essa liberdade e concedê-la ao Senhor da sua vida, que é Jesus, que comprou a sua alforria. Então não existe liberdade real. Você sempre estará servindo a um Senhor. Você pode servir a um Senhor que te ama e que te convida a viver uma vida desprendida do caos, do pecado, do medo, da angústia e até da morte. Ou você se rende a um outro Senhor que diz, não siga esse Cristo, seja livre. E na verdade você vai estar aprisionado pelo prazer, aprisionado pelo pecado, aprisionado pelo medo e aprisionado a uma morte eterna. Percebe? Em um ou em outro ponto, você vai estar literalmente se entregando a um Senhor. Quando nós lemos sobre a besta, quando nós lemos sobre o anticristo, quando nós lemos sobre aquele que se levantam contra o Senhor e o seu Cordeiro, nós estamos lendo, na verdade, um lado e o outro da realidade que vivemos. Um quer que você seja escravo dele, para você ir para o mesmo lugar que ele e sofrer as mesmas consequências que ele, como inimigos de Deus. O outro quer te libertar, para que você esteja com ele para sempre, como livres em Cristo. É mais simples do que a gente imagina. Um tenta sempre ser parecido com o outro, sempre imitá-lo, e sempre quer o mesmo resultado: a sua devoção, a sua adoração, o seu tempo. E muitos têm sido enganados por esses discursos. Primeira Coríntios? Fiquei na dúvida agora. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Você pode dizer categoricamente que você é livre? Você é livre da religião? A mesma que matou, crucificou o seu Senhor Jesus? Você pode dizer isso? Você é livre do aprisionamento do prazer? Ou o prazer é o Senhor da sua vida? Tudo que você faz para atender esta demanda do prazer. Você pode dizer que você é livre das suas ideologias? Você pode dizer que você é livre do bandido bom, bandido morto? Você pode dizer que você é livre de que é o meu corpo e eu faço o que eu bem entender sobre isso? Você pode dizer que você é livre dos seus ídolos políticos? Você pode dizer que você é livre da sua pseudo-liberdade? Vejam, aqueles 12 homens que saíram a pregar o Evangelho, eles saíram para algo completamente novo, porque eles não tinham experimentado nada daquilo. Saulo de Tarso, estava aprisionado na sua
louca perseguição, na sua louca sede por sangue. Todos eles foram confrontados em suas realidades. A falar, não foi para isso que eu te chamei, não. Você é convidado a algo muito mais sobrenatural. Você é convidado a viver algo muito mais extravagante disso tudo aí. Eu não estou te chamando para você ter uma religião nova, Paulo. Eu estou te chamando para você ter um relacionamento comigo. E aí, por isso Paulo escreve a carta de Colossos, dizendo, galera, nós morremos com Cristo. Nós somos livres. Tudo isso parece ter função, parece ter razão, parece ter sabedoria nisso aí. Mas quando a gente olha, a prática não tem poder contra o pecado. Não toque, não fale. Você já deixou de fazer alguma coisa porque você não tocou em alguma coisa? Ou deixou de estar em algum ambiente? Ele enfrenta esse discurso de que só não pode tocar nisso não, hein? Se você tocar nisso, se você fizer isso, Deus que me livre. Não é esse o discurso. Nunca foi. Não, foi durante muito tempo, mas não é esse o discurso de fato que o texto apresenta. O texto apresenta um relacionamento tão profundo com Deus, que Deus vai chegar a você e vai falar assim, mude isso. E quando Deus falar para você, mude isso, não vai ter nenhum tipo de discussão com esse Deus, porque Ele é tão real e tão presente, que Ele te mostra e fala assim, isso te mata, isso te destrói. É isso que Paulo está nos convidando. Eu não tenho o hábito de falar para as pessoas o que fazer, porque eu normalmente não sei o que elas têm que fazer. E eu não sei porquê. Bom, sei, né? Porque muitos pastores acreditam que são gurus cristãos, né? Que tem todas as respostas para tudo. E aí eu venho um homem ou uma mulher com 15 anos a mais que eu de vida e me pergunta, pastor, o que eu faço? Sei lá, o que você faz? Pergunto para Deus o que você faz. Pergunto para Deus. Porque o que estamos aprendendo nessa caminhada é talvez seguir qualquer coisa que não seja um relacionamento com Ele. Nós somos comprados por um alto preço para nos relacionarmos com Ele. Eu vou e vos prepararei um lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou, eu volto. Nós estamos sendo forjados a um relacionamento. Se você troca esse relacionamento por qualquer coisa, está errado. Por qualquer religião, por qualquer regra, por qualquer ordem, por qualquer princípio, está equivocado. E você precisa repensar isso, porque vai ser insuficiente na sua caminhada com Deus. No final, a besta e o dragão e o anticristo, esse trio do mal, você percebe que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles se apresentam como trinos também. Ou seja, eles se apresentam muito parecidos como o seu Deus. Mas Jesus fala uma coisa que mexe comigo em João capítulo 10. Sabe o que ele fala? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem minha voz. Se outro vier e chamar, eles certamente não ouvirão, porque não reconhecerão essa voz. Nós precisamos nos render a viver um processo de relacionamento com Deus. Porque os poderes deste tempo são muito persuasivos. São muito convincentes. Se nós não estivermos com os nossos ouvidos bem calibrados aquilo ou quem Ele de fato é. Não sejamos enganados por aparências. São os frutos que nos definem.
E se estamos sendo guiados por esse Cordeiro, precisamos gerar os mesmos frutos que esse Cordeiro. A liberdade, o amor, a paciência, o domínio próprio. Olha que fruto. A paz, que nos nossos dias está em falta. A esperança, que nos nossos dias está em falta. A alegria, que nos nossos dias está em falta. Por que tanta coisa está em falta, se é o mesmo Senhor? A minha tese é que estamos caminhando de uma forma religiosa e pouco relacional. Menos religião, mais relacionamento com Deus. Isso vai inverter esse quadro. Todas as vezes que a igreja se levantou de uma forma operante no mundo, se levantou por causa do relacionamento com Deus. Todas as vezes que a igreja decaiu nesse processo, decaiu porque se apegou à religião e se relacionou menos. Não se engane. Os homens e mulheres mais religiosos da Bíblia foram os que mataram o Senhor da glória. Não sejamos estes. Que o nosso relacionamento com Deus nos confronte a viver como cristãos, como doulos de Cristo, como servos de Jesus, e sermos moldados à sua realidade. Amém? Que a marca que está em nós não seja a marca da besta. Que os nossos frutos não sejam os frutos que o dragão quer que tenhamos, mas os frutos de Deus, a marca de Deus, a vida em Deus. Curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque para mim é muito nítido como que o Senhor deixa avisos na Tua palavra. Avisos que seremos tentados a ser enganados, avisos que nos convidam a repensar, avisos que nos dizem que temos um inimigo que quer de alguma forma receber a nossa adoração, a nossa atenção, o nosso tempo, que está sujeito e pronto a nos dar tudo para nos rendermos a eles. Senhor, obrigado porque o Senhor deu tudo o que realmente era seu, para que possamos, ó Deus, viver a liberdade em Ti. Pai, perdoa a sua igreja, nos perdoa. Nos perdoa pelo excesso de ódio nos nossos corações muitas vezes. Nos perdoa, Senhor, por muitas e muitas vezes não reagirmos como servos e filhos Teus, e sim como servos e filhos do diabo. Nos perdoa, Deus, as vezes que nós nos recusamos a Te obedecer, a Te seguir. Nos perdoa, Senhor, quando colocamos a imagem, a religião, as aparências na frente do nosso Senhor Jesus. Nos perdoa, Deus, todas as vezes que preferimos receber honra, receber glória, do que conceder a Ti, dar a Ti, direcionar a Ti a honra e toda a glória. Nos perdoa, Senhor, quando deixamos de fazer aquilo que fomos comprados por alto preço para fazer. Nos ajuda a sermos verdadeiramente sujeitos e submissos ao nosso Senhor Jesus, que nos convida à verdadeira liberdade, a liberdade em Ti, Senhor. Pai, aquece os nossos corações, nos convida a um relacionamento sincero, nos convida, Senhor, a uma intimidade, a uma entrega real, não a pseudo-entrega. Pai, precisamos de Ti, porque muitas vezes nos autossabotamos, nos enganamos. Muitas vezes, Deus, falamos para nós mesmos aquilo que nós queremos ouvir, Senhor.
Precisamos, Deus, da Tua direção, precisamos do Teu Espírito, precisamos ser confrontados, tratados, curados por Ti, Senhor. Fala com a gente, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos cura, Deus. Cura essa nação, muitas vezes religiosa e poucas vezes completamente rendida à Tua vontade. Fala com a gente em nome de Jesus. Essa é a nossa oração pela manhã. Amém e amém.